E aí, pessoal, tudo bem? Paz do Senhor seja sobre a tua vida, amém? Meu nome é Petula Ramanauskas e a gente está aqui para mais um toque de teologia. E hoje nós vamos falar sobre onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Vamos lá? Vamos tentar saber um pouquinho mais sobre esse período da vida de Jesus? Então existe aí um paradoxo, né, entre as especulações e o registro bíblico de onde Jesus esteve nesse tempo. Tudo bem que o registro bíblico ele é breve, né? Não temos muitos textos sobre esse período, mas não é porque nós não temos registros nos textos bíblicos que a Bíblia não diz nada. Ela diz, mas ela diz pouco. Diferente das especulações, que tem gente que fala, Jesus foi para a Índia, aprendeu com grandes mestres, Jesus esteve lá, próxima com Ram, conviveu com os essênios, perto do Mar Morto. Vamos tentar entender o que a Bíblia diz para nós sobre isso e deixar de lado todo e qualquer tipo de especulação, porque o que não está registrado não é verdadeiro, ok? Então, vamos lá, em Lucas, capítulo 2, versículo 42, diz assim: quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Versículo 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. 51. E desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E no capítulo 4, no versículo 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ok, então vamos lá. Aos 12 anos, Jesus estava em Jerusalém falando com os doutores do templo. A gente sabe o texto sobre a Páscoa, Jesus estava lá e tal. E aí a gente já vê que com 12 anos, a sabedoria e a inteligência dele era acima da média. No capítulo 4, no versículo 16, a gente vê o quê? Indo para Nazaré, onde Jesus tinha sido o quê? Criado. Se ele foi criado em Nazaré, ele não foi para a Índia, ele não passou em tempo em nenhum outro lugar, ok? A Bíblia é clara em nos dizer que ele foi criado em Nazaré e segundo o seu costume, mais uma vez, foi para a sinagoga, como ele estava já acostumado a fazer e as pessoas sabiam que ele fazia isso. Lá em Marcos, no capítulo 6, do versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Esse texto também está em Mateus, em Lucas e nas outras passagens diz: de onde vem essa sabedoria, né? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Conheciam Jesus, ele estava na sua terra, ele estava em Nazaré, né? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Quer dizer, não é esse o carpinteiro? A sua família não está aqui no nosso meio, a gente sabe como que essa pessoa que está aqui no nosso meio de repente manifesta todos esses sinais de sabedoria? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e entre os parentes e na sua casa. Então são indícios de que verdadeiramente Jesus passou a sua adolescência em Nazaré e era conhecido por todos, né? Lá em Mateus nós temos um relato, uma fala de Jesus que diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Tá falando da rainha de Sabá. E eis aqui quem é maior do que Salomão. E aí a gente vê Jesus dizendo que ele e a sabedoria dele eram maiores do que Salomão. Vamos resgatar um pouquinho o que a Bíblia fala de Salomão? Lá em 1º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 30 em diante, a palavra diz assim: era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã, Esraíta, do que Emã, Calcol, Dardá, filhos de Maol. E correu a sua fama por toda
todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, ou seja, foi botânico, né? Desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais, né? Biólogo, e das aves, dos répteis e todos os peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Ora, se a gente for um pouquinho antes, a gente vai lembrar o quê? Que Salomão, ele recebeu a sua sabedoria de quem? De Deus. De Deus, quando Deus aparece para ele em sonho e fala: Salomão, o que você quer? Né? E Salomão poderia ter pedido muitas coisas, e Salomão pede sabedoria. Se a sabedoria de Salomão veio de Deus e Jesus era maior do que Salomão, a sabedoria de Jesus também veio de Deus. Da comunhão que ele tinha com o Pai, dos momentos que ele tinha com Deus, a mesma fonte de sabedoria de Salomão era a fonte que Jesus bebia para ser sábio. Por isso a sabedoria de Jesus era maior do que a de Salomão. Então nós podemos entender o quê? Jesus passou a sua adolescência em Nazaré, poucos registros bíblicos, mas existem os registros. Foi criado lá em Nazaré juntamente com seus irmãos e suas irmãs. Aprendeu o ofício de carpintaria. Não é este o filho do carpinteiro, ele era o filho mais velho. Ele também aprendeu o ofício da carpintaria. Adquiriu sabedoria do Deus de Israel, do qual todas as nações virão e se prostrarão, né? E o conhecimento e a glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. E isso se manifestou através de Jesus. E ele era conhecido pelas pessoas. Tão conhecido que quando a sabedoria ia, os sinais se manifestaram através de Jesus, as pessoas se maravilhavam e também se escandalizavam nele. Ok? Aí estão as nossas referências. E se você quiser saber mais, fica ligadinho lá no nosso canal, no YouTube. Vai lá, visita o canal, clica no sininho para você receber as notificações, ok? Você pode também ir na nossa página no Facebook, ok? Ou ouvir, como muitos estão ouvindo, a Rádio Big Gospel toda segunda-feira após as 11 horas, que a gente sempre tem um toque de teologia. Lembrando que esse quadro é uma explicação concisa e lógico que tem muito mais para você aprender sobre esse assunto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande beijo. Tchau, tchau.